Perfeito. Então, como eu não tinha colocado para gravar antes, só vou fazer uma apresentação rápida novamente, né? Meu nome é professor Clayton, trabalho na área de tecnologia da informação há um bom tempo já. Iniciei com o desenvolvimento de firmware para sistemas embarcados ali em 2012, mas antes disso eu trabalhei por praticamente 10 anos com eletrônica, como técnico eletrônico. Então, assim, vem de uma longa caminhada, né? E a partir do ano passado, eu comecei a também trabalhar a ministrar aulas. Né? Sou especialista na área de engenharia de software e boa parte da minha experiência com desenvolvimento de software foi na parte de embarcados. Você sabe que são os sistemas embarcados? Além de introdução à computação, né, eu ministro algumas outras disciplinas também, então eu trabalho bastante na parte de projetos, assim, trabalhando fazendo o pessoal exercitar as habilidades desenvolvidas, né, aprendidas ao longo do curso, então, basicamente aplicando os conhecimentos adquiridos para criar projetos reais. Né? Então, boa parte, eu também faço orientações de TCC e ministro a disciplina de compiladores, que é uma disciplina bem divertida. Assim. Então, se vocês tiverem interesse em buscar esses assuntos, vai ficar gravado, né? E é interessante, acho que na nossa área tem muito do autodidatismo também, né? Não sei o que interessou, se vocês tiverem interesse em escrever, tô com uma ajudante aqui. Se vocês quiserem escrever também, assim, o que motivou vocês a seguirem, né, esse curso, a se matricularem e a buscarem oportunidades na área de TI. Também sinta-se à vontade para escrever aí. De onde vocês estão falando também. O pessoal falou que bastante, tem gente de toda parte aqui. Ah, que legal. Ah, que show. Legal, já. Que legal, pessoal. Eu, assim, na área de tecnologia, especial na área do curso técnico, eu caí de paraquedas, sabe? Foi, assim, extremamente por acaso, assim. Eu era um adolescente, estava lá, e um tio meu me falou, tem uma prova para fazer um curso de informática, né? Ele não sabia nem direito o que era, né? Tem uma prova para fazer um curso de informática no Senai, não quer fazer? E eu fui com ele fazer a prova, daí. Na época eu estava estudando para fazer fazendo aqueles cursos preparatórios para as Forças Armadas ali, eu estava fazendo um cursinho que eu tinha ganho para entrar nas academias, assim, as SPSEX ou no ITA, né? Extremamente concorrido. No fim, eu acabei não passando na prova do ITA, mas esse curso me preparou para estudar e acabei passando na prova do Senai. Né? Meu tio que me incentivou a fazer a prova não passou, e eu que fui por acidente ali, caí de paraquedas, passei na prova e ingressei no curso. Tu sabe, Wellington, que a gente viu a Assembly no curso, bastante Assembly. Né? Trabalhei com Assembly também. Na verdade, não diretamente programando em Assembly, mas fazendo um port de uma aplicação que rodava num sistema embarcado de alta disponibilidade para C, né? Era assemblão ali, um assemblão rodando num chip jurássico lá da década de 80, e aí começou a faltar o chip no planeta, né? Parece piada, mas é verdade. Não tinha mais o chip disponível, o processador não existia mais disponível no mercado. Eles estavam tendo que procurar com brokers, né? Que são os caras que vendem chip tipo de segunda mão, assim, lá na China. E aí eles viram que estava virando um problema e se resolveram migrar antes que eles ficassem sem o processador para entregar o produto, para montar o produto. Então foi. Legal. Bom, vou ingressar então nos assuntos aqui. Eu vou dar hoje eu pensei em 3 assuntos
para falar com vocês, tá? Eu imagino que todos que tenham entrado no análise e desenvolvimento de sistemas, né, e tem pessoal de GTI também, tenham interesse em trabalhar com desenvolvimento de sistema, com programação. Eu sempre falo de programação, assim, eu tento puxo para esse lado, porque realmente é a área que eu trabalho, né? Eu acho que a grande maioria opta por isso, mas a computação, ela oferece um leque absurdo de possibilidades, de caminhos que a gente pode seguir, e eu não tenho dúvida em dizer para vocês que vocês estão indo por um excelente caminho de carreira profissional, tá? A gente tem uma demanda muito grande no país, não só no país, né? No mundo inteiro, no mundo como um todo, assim, de mão de obra para a tecnologia da informação. Então, isso significa que a gente tem boas oportunidades com salários diferenciados, né? E com modelos de trabalho diferenciados também. Então, a gente consegue optar. Muitas vezes, tu pode escolher, bom, eu não quero trabalhar presencial, eu quero só escolher, quero participar só de processos em que o modelo de trabalho é remoto, né? Eu não quero ter que sair de casa. Beleza, tu pode participar de processos e não vai ser difícil de tu conseguir um trabalho nesse modelo. Também tem modelo híbrido, onde tu trabalha... Tem pessoas que fazem questão de estar no escritório, né? Então, eu digo que tem vagas para todo gosto, né? E, como eu disse, então, acho que eu não tenho dúvida que vocês escolherem, se o objetivo é uma carreira mesmo, uma carreira de sucesso, uma carreira com remuneração diferenciada, com certeza vocês estão numa excelente área. Tem mais gente chegando? Professor, boa noite. Boa noite. Jorbert, aqui eu falo de Palmas, Tocantins. Boa noite a todos. Eu estou começando esse curso que eu falo, que eu lembro que quando eu tinha 16, 17, 18 anos, o meu laboratório foi o computador do meu irmão, e eu comecei a mexer na parte de hardware, sem saber de nada e tudo, isso já faz um bom tempo, 1999 a 2000, não faz tanto tempo assim não, né? E eu trabalho hoje na área bancária, né? E eu vejo que o sistema de TI e a IA tá incorporando muito. E eles exigem muito essa questão de você estar na dinâmica de tecnologia, de programação e tudo. Tanto é que eu vi uma oportunidade nisso, estou tentando ver se enxergo mais alguma coisa. Meu sobrinho já está no sexto período, fazendo por outra faculdade, né? ADS, e ele tem incentivado bastante. Eu estou entrando com um pouco de medo, com dificuldade, mas eu acredito que a gente consegue se desenrolar no curso, né? Jorbit, né? Isso, Jorbit. Realmente não é. Se vocês querem uma carreira fácil, aí a TI não é, definitivamente não é uma carreira fácil, né? Nem no curso e nem ao longo do trabalho. Por que eu digo que não é fácil? Porque ela é repleta de desafios, né? A gente vê que hoje todas as áreas de trabalho elas estão evoluindo. Tu mesmo citou a inteligência artificial, né? Ela tem tomado conta de todas as áreas, não só da TI, né? Tu vê qualquer área, o pessoal está falando. Até tu vai assistir um jornal hoje, é difícil não citar a inteligência artificial, né? Mas na nossa área, mais ainda, tá sendo inundada com esse hype de inteligência artificial. E além disso, é uma área que ela se renova muito rapidamente. Então, a gente tem uma tendência assim, de crescimento, de evolução, tanto de hardware quanto de software. Né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Por isso que eu digo que é uma disciplina que é uma carreira que exige de nós um esforço, mas ao mesmo tempo a gente é bem recompensado. Né? Além de ser divertido trabalhar com TI, com desenvolvimento e com tudo que permeia a computação, né? Geralmente os salários também são melhores do que a maioria das carreiras.
Então, assim, de repente vocês até possam ver no mercado, às vezes, um estágio ou as vagas para júnior, né? Os salários são às vezes um pouco mais baixos, as vagas de entrada, vamos dizer assim, mas no momento que tu entra e vai adquirindo uma certa experiência, né? Tu vai rapidamente galgando novos postos e sendo disputado, literalmente disputado. Assim, eu posso dizer para vocês que o meu LinkedIn, assim, tem semanas que eu nem respondo algumas recrutadoras, assim, porque pinga, o que pinga de notificação, né, falando, oferecendo vagas, assim, e é difícil até de atender, né? Na época da pandemia, teve épocas que bombou mais, né? Inclusive de vagas internacionais também. Tu vê que é um incentivador para a gente seguir nessa área. Bom, vou começar a apresentar aqui, senão a gente compartilhar a tela inteira, porque acho que fica mais fácil. Me avisem quando vocês estiverem vendo, tá, pessoal? Beleza. Então vou falando e aí, à medida que a gente... Bom, eu tenho 3 sequências de slides, tá? Um é sobre introdução à computação. Um é sobre ciclo de desenvolvimento de software, tá? Porque às vezes a gente fala muito de desenvolvimento de software, mas a gente não tem... Como a gente não tem... Vocês ainda não têm aquela vivência, né? A maioria não tem aquela vivência do mercado de trabalho. Às vezes tem uma nuvem de desconhecimento assim, sobre como que funciona, né? Desde a criação até uma entrega de um software, né? Como que as pessoas usam esse software, como que eu faço para o meu software ser utilizado ou estar disponível para uma pessoa, sei lá, do outro lado do mundo acessar as coisas que eu faço, né? Então, eu vou tentar dar uma pincelada sobre tudo isso. E até estava falando um pouco agora sobre o mercado de trabalho, né? Mas daí eu também separei uma sequência de slides ali para falar sobre o mercado de trabalho e dar umas dicas para vocês sobre preparação mesmo, né? Que trilhas que vocês devem procurar, buscar evoluir aí para buscarem um maior sucesso na nossa área, né? Claro que não é uma receita e também não se assustem, pessoal, de ver tudo que eu falar aqui. Não, agora eu vou ter que estudar isso, vou ter que estudar aquilo. Não se preocupem em estudar tudo que eu apresentar aqui. Mas o mais importante é entender qual a área que vocês se encaixam, né? E aí sim, buscar uma trilha dentro da computação e aí se especializar nessa área, né? Às vezes tem pessoas que trabalham com diversas áreas, tem desenvolvedores que são full stack, tem pessoa que manja de banco de dados, aplicação web, sistema embarcado e tudo mais, né? Mas não é uma necessidade, né? Se tu quiser, tu pode se especializar em um nicho e seguir por ele. Bom, então o que é computação? Né? Computação é o estudo do processamento de informações por meio de sistemas computacionais. Né? Antigamente se falava muito em informática, né? Informática é um termo que já é até um pouco defasado, o pessoal não usa mais quase, assim, eu estou estudando informática, né? Quando fala em informática, se lembra mais daqueles cursos para escritório, para te usar as ferramentas do pacote Office e tudo mais. Mas o significado de informática, né, era basicamente informação automática. Né? Então, era uma forma onde a informação chega muito rápido do transmissor do emissor para o receptor. Mas a computação, ela permeia tudo que a gente faz hoje. Né? Todos os âmbitos, eles estão imersos na computação, ou a computação está imersa neles, ela está em tudo à nossa volta. Existe um dispositivo inteligente, existe um dispositivo IoT, existe algum sistema embarcado, seja no carro, seja no relógio, seja na geladeira, seja no computador, seja no bolso de vocês, aí onde tem um smartphone, né? O smartphone é um grande exemplo de um sistema embarcado, onde que praticamente todo mundo utiliza, né? E ele fornece diversas funções. Mas aplicações do dia a dia, né? Sistemas de bancos, como o nosso colega trabalha no banco aí, né? Redes sociais.
inteligência artificial, e a gente vai mergulhando na medicina também. Mas onde é que isso começou? Né? Começou lá muito antes. Quantos de vocês já assistiram o filme O Jogo da Imitação, né? Que fala da história do Alan Turing? É um filme muito, é um filme muito legal para ver, porque ele o Alan Turing é considerado um dos pais da computação, né? Se nós formos ver os equipamentos que eram a computação como um geral, ela é toda baseada na matemática. Né? Se a gente for dando passos para trás, a gente vai vendo que aquelas máquinas eram máquinas mecânicas, né? Que executavam uma quantidade de cálculos aí à medida que sim, uma quantidade de cálculos ali que chegavam no resultado. Então, tu entrava uma saída, aliás, tu colocava uma entrada, tem um processamento e uma determinada saída. Né? Então, vocês vão ver que esse modelo de arquitetura von Neumann, né, que também é citado aqui no nosso curso, a gente tem esse modelo onde a gente tem uma central que processa a CPU, né, o processador. A gente tem um armazenamento, então a gente precisa de um armazenamento ali, um HD, uma memória de acesso, a memória RAM, e aí a gente vai ter uma saída. Né? Esse é basicamente o conceito de computação. Tem uma entrada, um processamento e uma saída. E isso começou lá nos computadores de primeira geração. A gente tinha os computadores monstruosos que ocupavam um espaço gigantesco, né? Ocupava uma sala. O computador, hoje é engraçado a gente pensar que o celular está no nosso bolso, ele tem uma capacidade de processamento muito maior do que o ENIAC, por exemplo, né? Que ocupava um andar de um prédio inteiro. Né? É uma coisa gigantesca. Tem até uma imagem bem significativa que é o pessoal chegando com um sistema de armazenamento, lá acho que na década de 40, de 50, né, num prédio, um caminhão levando, né, parte do computador, né, e aí, na atualidade, assim, sei lá, agora, depois dos anos 2020, tem uma pessoa com um dispositivo de armazenamento ali, né, com uma capacidade muito maior e mostrando ali, cabendo na palma da mão, né, uma coisa que era transportada por caminhão antes. É O Jogo da Imitação, o nome do filme, Jéssica. Tem outros também, tá? Tem um, acho que eu, inclusive, eu dei a dica ali também, que é Piratas do Vale do Silício. Ou tem outro nome, acho que na tradução é Piratas da Internet, uma coisa assim. Ele também fala do início das Big Techs ali, né? Esse é muito legal também, porque vocês veem um pouco da história de como nasceu Microsoft, Apple. Bom, a Xerox já existia, né? A Xerox já era grande, mas tu vê a forma como essas empresas se relacionavam, né? E a forma como elas foram até, inclusive, ultrapassadas pelas novas que estavam vindo. Bom, beleza, vou dar uma acelerada. Tá? Segunda geração foram os transistores, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um transistor na mão, né? Como eu trabalhei com eletrônica, eu tive essa vivência, né? Então eu consigo enxergar essas etapas. Né? Os circuitos integrados, na verdade, eles são compostos por transistores, né? Então, hoje, quando tu vê um chip, tu vê uma capacidade de um processador, na verdade é o quão menor, o quanto a nanotecnologia avança para a gente conseguir colocar mais transistores e mais capacidade de hardware dentro de um espacinho de um chip que caiba no computador ali. Né? Então, a gente não vai ver aqui também, mas nessa disciplina, talvez se vocês cursarem arquitetura de computadores, vocês vão aprender sobre os flip-flops também, né, que é um outro modelo de hardware utilizado na eletrônica digital, né, e eles são circuitos integrados também, que possuem uma entrada e um sistema de entrada, e aí quando tu dá um ciclo, né, ou um clock, que a gente diz, ele passa essa entrada para a saída com uma espécie de processamento. Quando eu enxergo isso no micro, é uma informação muito básica, sei lá, um flip-flop onde quando eu coloco um aqui, sai um zero do outro lado, ou sei lá, quando ele processa uma coisa e coloca uma saída diferente.
E aí, quando eu falo em ciclo de clock, né, é um pulso ali na entrada. Quando a gente fala disso, quando tu pensa, bom, eu tenho meu processador, sei lá, de 3.x gigahertz, lá, 1 megahertz, isso nada mais é do que a capacidade desses clocks serem executados por segundo, né? E aí isso impacta diretamente na capacidade de processamento do teu chip, né? Na capacidade de ele processar uma informação. Então, sempre que a gente fala de, sei lá, de armazenamento, a gente está falando de HD, de SSD, de memória RAM, de memória cache, né? Memória. Armazenamento é memória. Quando a gente fala de processamento, aí é processador, é CPU. Bom, a gente evoluiu para os microprocessadores que, bom, nessa parte dos circuitos integrados ainda eram, na sua grande parte, assim, né, chips enormes, e os computadores eram enormes também, né, mesmo não sendo da primeira geração, eram grandes, eram chips que tu tinha que, sei lá, botar um furo numa placa e soldar, e aí a gente foi passando para uma tecnologia cada vez mais encapsulada, né, é uma boa palavra, encapsulado. A gente está tudo encapsulado num chip, e aí tu... não tem ninguém esperando aqui, acho que não. Tá tudo encapsulado em um chip e tu tem esse processamento. E aí a quinta geração agora já é computação quântica, né? É inteligência artificial. Computação quântica é assim, quando a gente fala em informática, né? No fim das contas, a gente está falando de zeros e uns, né? No termo mais nerd ali. O computador ele não entende nada mais do que zeros e uns, né? A sequência desses zeros e uns tem que fazer sentido para ele. E quando a gente fala de computação de sistemas binários, a gente fala de zeros e uns. E aí essa é a grande diferença da computação quântica, né? Por exemplo, tem um bit é a menor unidade de armazenamento da computação. Ele pode ser um zero ou pode ser um 1. E na computação quântica, o grande diferencial é que esse bit ele pode ter infinitos estados, né? A diferença é que para te conseguir usar a computação quântica, tu precisa ter um computador quântico. E ter uma máquina com processamento quântico é caro e a gente está ainda evoluindo nessa tecnologia. Bom, falei demais desse primeiro slide. Vamos avançando. Componente de computador, então, né, tem o hardware e o software. Tem uma piada que diz a diferença de hardware e software. O hardware é aquilo que tu chuta e o software é aquilo que tu xinga. Né? Mas não é bem assim. Né? O hardware é a parte física, né, onde sim, José, agora eu vi aqui. Assim, Piratas da Informática, tem esses dois nomes aí, o filme. Pode ser Piratas da Informática e se vocês souberem tiverem dicas de filmes também, de livros que vocês quiserem dar, podem usar lá o espaço de interação para falarem também. Tá? Então tem o hardware é o que eu estava comentando ali, né? E o software é basicamente aquilo que a gente está estudando para desenvolver, né? É aquilo que a gente coloca para executar em cima do hardware. Então, e a grande sacada aqui, né? E até puxando um pouco de brasa para a minha turma, né? Como eu ministro disciplina de compiladores também, né? O compilador ele é uma ferramenta onde tu pega esse software, esse código que tu digita ali numa linguagem que tu consegue entender, né? E aí existem diversas, né? Linguagem C, Python, Ruby, Golang, Java, JavaScript, uma infinidade de linguagens. E aí o compilador vai pegar lá, e aí não vai pegar o JavaScript e Python não, porque ele não são compilados, né, são interpretados, mas linguagens compiladas, ele vai pegar o teu código e vai traduzir para essa linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador executa. Sistemas operacionais e software, né? Também tudo é software, né? Mas existem tipos diferentes de software. Sistema operacional é um sistema que roda é um sistema base que roda no teu computador. Então, se vocês podem estar usando um Linux, estar usando um Windows ou estar usando um macOS, né? Esse é o sistema operacional de vocês. Ele que interage com o hardware, ele que interage com os dispositivos de entrada, de saída, de processamento, né? E ele tem camadas, né? Tem uma camada de cima, que é a camada que interage com o usuário, né? O espaço de usuário, e tem a camada de baixo, o espaço de kernel ali, que é o espaço onde ele tem os drivers que vão interagir com monitor, com leitura de teclado, com leitura de dispositivos de armazenamento e por aí vai.
E tem os aplicativos, né? Um exemplo aí, os navegadores mesmo, um editor de texto. Vocês já estão começando a brincar de programação, né? Vocês devem estar usando, ter procurado alguma IDE ali, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Sei lá, um Visual Studio da vida, né? Ou sei lá, tem mais roots, até um arquivo de texto no VI ali, tu digita, manda compilar, se tu tem um compilador, o computador vai compilar aquele teu código, vai transformar naquela linguagem de máquina que eu comentei. Tem uma pincelada sobre software livre e software proprietário, né? E até tem uma confusão sobre software livre e software gratuito, né? Só porque o software é livre não significa que ele é gratuito. Tem software de código aberto, né? Então, o software livre, o software de código aberto, ele pode ser pago. E tem gente que abre o código, tem código aberto, porque é interessante, em alguns casos, para a empresa ter o apoio da comunidade, né? Quando tu tem um código aberto, significa que tu disponibiliza o teu código para que outras pessoas possam usar, baixar, melhorar, contribuir para o teu código, né? E tem código fechado. Então, bom, a empresa, ela não, a empresa ou a entidade, né? Ela não abre o código, né? Ela não permite que ninguém tenha acesso ao seu código. Então, essa é a diferença, basicamente, de livre e proprietário. O sistema binário, que eu comentei antes, né? Então, a menor unidade da computação é o bit, e ele assume esses dois valores, né? O 0 ou 1, e vocês vão ver isso na frente, ali, sobre no sistema de numeração binária, né? E aí tem as classificações, né? Um bit, 8 bytes, aliás, 8 bits representam 1 byte, e aí a gente tem aquela nomenclatura de quilo, mega, tera, né? Giga, quilo, giga, mega, tera, que é a multiplicação por 1024, né? Então é uma forma de representação de valores onde tu consegue encaixar esse sistema de numeração que é mais adequado para a computação ali de bit e bytes. Então tem os kilobytes, os megabytes, né, que são os bytes multiplicados, sei lá, por exemplo, por 10 na 3, depois por 10 na 3, e as multiplicações são... Estou vendo os comentários aqui. E por aí vão. Codificação de caracteres, representação digital de imagens. Depois vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? Para vocês, se tiverem interesse de buscar mais e se aprofundarem em cada assunto também. Noções de algoritmo e lógica de programação. Então, o que é um algoritmo, né? Tem um exemplo aqui, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo, né? Pega X de farinha, pega X de açúcar, pega X de sal, bota o fermento depois que tu bater. Se tu botar antes, vai dar errado. O algoritmo é basicamente a mesma coisa, só que tu está dizendo para o computador, ó. Abre esse arquivo, lê tal coisa, calcula, multiplica por tanto. Agora manda para... Chama uma API e faz tal coisa. O API, na verdade, é um outro código. Eu estou falando como se vocês sabem, tá? Por favor, me perdoem, mas eu estou falando como se vocês não soubessem para tentar trazer o máximo de informação. Então, uma API é um conjunto é uma interface de software que tu mesmo, né, ou um outro distribuidor fornece para que tu use bibliotecas dele. Então, sei lá, vou chamar uma API para processar um determinado que eu estou usando. Por exemplo, a API do Google Maps. Então, o meu software vai interagir com a API do Google Maps para saber para usar os dados de localização dele. E aí, com isso, eu forneço meus dados do meu GPS para a API do Google Maps e ela vai me dizer, sei lá, informações de localização. Estruturas básicas, então, sequência, decisão, repetição. No código, tu vai ter lá uma decisão if ou else, né? Então, bom, se o valor que o usuário digitou for batata, então significa que ele quer fazer uma salada de batata. Se o usuário digitou cebola, então ele vai fazer uma cebola assada, sei lá. Aqui no Rio Grande do Sul a gente faz cebola assada na churrasqueira também, junto com a carne. Dei um exemplo bobo, tá, pessoal? Mas só para tentar trazer um pouco para nossa realidade, assim, um pouco dos sistemas da computação. Tá?
Fluxogramas, pseudocódigo. Então, pseudocódigo é basicamente isso que eu falei, né? Bom, tu pode, ao invés de desenvolver uma linguagem específica, tu vai lá e, bom, eu só quero dizer o fluxo que o meu código vai seguir. Então, ao invés de tu não precisa digitar toda a sintaxe válida daquele código, tu simplesmente faz um pseudocódigo para dizer, o meu código vai fazer isso, isso e isso. Isso pode ser útil, por exemplo, sei lá, para uma reunião onde tu não vai apresentar o teu trabalho para uma pessoa técnica, sei lá, é para um diretor da empresa, é para para um gerente que não é técnico. Né? Geralmente os gerentes da área de TI são técnicos, eles entendem, mas às vezes não é, então, sei lá. Pode precisar disso um dia, um fluxograma para explicar o fluxo do teu código e tudo mais. Acho que eu permiti aqui, né, quem estava pedindo para entrar. Acho que sim. Redes de computador, então vocês vão ter a disciplina de redes com o professor Francis ali, eu não vou me aprofundar muito, até porque não é a minha praia, tá? Mas tem tipos diferentes de rede, tem os protocolos, então como que a internet funciona, né? O protocolo TCP/IP. O que é um protocolo, né? Protocolo é uma assinatura de um formato de comunicação. Né? Então, bom, um protocolo, por exemplo, eu vou combinar com vocês que o nosso protocolo aqui é o seguinte: sempre que vocês quiserem falar, vocês levantam a mão. Isso não deixa de ser um protocolo. Né? E o software é a mesma coisa. Bom, sempre que tu quiser comunicar comigo, tu manda, sei lá, uma mensagem via rede, e daí eu vou entender que essa mensagem significa que tu quer mandar um valor para eu processar. Basicamente isso, tá? Bem por cima, claro. HTTP e HTTPS, então quando vocês acessam um site que usa HTTP, vocês estão usando, os dados de vocês estão transitando de forma aberta, né? Ou seja, muito cuidado quando vocês estiverem usando um site HTTP, porque tudo que vocês digitam ali vai passar pela internet, e se alguém estiver escutando, né, estiver sniffando o dado de vocês, ele vai ter acesso a tudo que vocês estão digitando ali. Então, por isso que é importante de atualizar para o HTTPS, porque o HTTPS é um protocolo que transita criptografado, né? Ou seja, a informação ela não passa aberta, ela passa embaralhada para que quem está lendo, se por acaso alguém está lendo ali, a pessoa não vai ter acesso. Eu tenho que dar uma acelerada porque tem bastante coisa para falar ainda, tá? Bom, inteligência artificial, então a gente já comentou, computação em nuvem, então hoje a gente tem muita coisa, quando tu vai desenvolver um código também, tu pode usar ferramentas em nuvem, GCP, que é da Google, AWS, que é da Amazon, né? Então tu não precisa mais ter a tua aplicação rodando no teu próprio servidor ali, tu pode contratar um serviço de nuvem, e aí tu vai usar o banco de dados, e daí tu não precisa te preocupar com disponibilidade, porque tu paga para eles deixarem disponível. Se eles não deixarem disponível, aí o problema é deles, né? E aí tu pode cobrar porque tu tá pagando por isso. E aí tem as suas aplicações rodando, e isso, inclusive, auxilia na disponibilidade também, né? Quem acessa na nuvem. E aí tem a evolução da nuvem, que é o edge computing, né? Então tu tem, além de estar na nuvem, tu tem uma série de cálculos e combinações de informações para te entregar a informação da forma mais rápida e com a melhor experiência de usuário possível. Então, o Edge Computing, ele cruza informações, então, cruza informações da tua conexão com informações de geolocalização para que tu consiga acessar aquela informação e ter um processamento na Edge, que a gente chama, que a gente fala, e aí isso aí impacta na experiência de usuário. Hoje, bancos, os nossos e-commerces aí de toda a América Latina já usam essa tecnologia, né? Quando tu acessa, dá um exemplo, tá? Sei lá, americanas.com, Magazine Luiza, tu tá sendo direcionado para rodar em um servidor que está geograficamente ou logicamente mais próximo de ti, que faça sentido, porque aí lembra quando a gente antes mandava baixar uma imagem e aí ficava um século para baixar, né? Hoje é muito mais rápido. Eu sou o Cleiton, eu sou o Francis. E aí o IoT é basicamente a computação embarcada, tá? O IoT, Internet das Coisas, é um nome gourmetizado para software embarcado. Acho que encerrou esse primeiro slide sobre introdução. Pessoal, acho que sim. Aplicações e tendências. Isso aí, pessoal. Vou compartilhar o próximo slide porque o tempo está apertadíssimo.
Eu não quero sabotar a Andressa. Falar um pouco de ciclo de desenvolvimento de software, tá? Quantos de vocês têm interesse em trabalhar com programação? Podem mandar por escrito aqui no chat, tá? Vamos ver quem tem e quem não tem. Ó, uma boa parte do pessoal quer trabalhar com programação. Legal, pessoal. É isso aí, vocês estão, bom, estão no curso certo, então. Não que quem não tem interesse também não esteja, né? Por exemplo, trabalhar com banco de dados, trabalhar com análise de requisitos, com a parte de produto, né? É fundamental que tu tenha conhecimento técnico também. Então, ciclo de desenvolvimento de software, da licitação de requisitos ao release, né? O que é a licitação de requisitos? Né? Eu fiz quando eu terminei a minha pós, eu participei de um sorteio e ganhei direito a uma certificação de uma entidade internacional que é a entidade mais reconhecida sobre requisitos de software, né? Aí. Então, boa parte, eu diria que a parte mais importante de tu criar um software é tu levantar bem os requisitos dele. Não adianta tu desenvolver sem ter certeza e sem entender o que tu está desenvolvendo, para que tu está desenvolvendo, e tu só vai saber como que tu vai desenvolver se tu souber o que tu tem que resolver, né? Se tu não souber direito o que tu tem que resolver, a chance de dar problema, assim, existem estatísticas que dão um percentual muito alto, e eu lembro, não vou te saber de cabeça falar para vocês agora quanto que é, mas é um valor, mas com certeza acima de 60% dos bugs dos softwares, eles acontecem porque os requisitos são mal elicitados, são mal levantados. Né? Elicitação é um nome que se usa para levantamento de requisitos. Então, essa é uma grande importância de fazer o ciclo de vida. Até eu vi uma frase importante, uma frase interessante esses dias, que era, falando de ciclo de vida de software, né? Não só na parte de desenvolvimento, mas o ciclo de vida como um todo, o software ele faz sentido, e acho que foi até era um post que falava que mostrava uma entrevista que o Steve Jobs estava dando na época. E ele foi questionado por um desenvolvedor que estava na plateia, e o cara estava bravo porque ele tinha descontinuado uma ferramenta que a Apple fornecia na época, né? E aí o Steve Jobs, ele de forma genial, assim, ele explicou, né, sobre o momento que faz sentido tu descontinuar um software, às vezes não faz mais sentido, né? Então, o importante é que no momento que ele existiu, ele foi útil e contribuiu, entregou o que se precisava. Principais modelos de desenvolvimento de software. Então, bom, vou falar do Cascata e do Agile, que são os mais conhecidos, né? Então, o que basicamente é o Cascata, né? Cascata é o waterfall, né? Que é cascata em inglês. Basicamente, tu tinha um fluxo de desenvolvimento onde tu tinha etapa por etapa. Então, é como se fosse uma cascata, né? Tu começava desenvolvendo sem enxergar o fim, né? Sem saber como que tu ia ser a próxima etapa, onde que tu ia chegar, e basicamente desenvolvi um monolito de software. E nesse modelo de desenvolvimento, a chance de dar problema, né, é muito grande, é um modelo muito caótico de desenvolvimento. Então, depois disso, foram implementados os métodos ágeis, né, onde tu consegue, e aí a metodologia ágil, ela tem todo um manifesto, ela prega um modelo de desenvolvimento, onde tu tem as cerimônias, então tu tem as etapas a etapa de elicitação de requisitos, tem uma etapa de refinamento de requisitos, tem uma etapa de planejamento, e aí em grande escala, assim, uma visão mais ampla, tu pode até pensar, bom, esse software vai levar aproximadamente 1 ano para ser entregue, mas aí tu vai fazer subdivisões, né? E a gente chama de sprint no desenvolvimento de software. Geralmente a sprint leva 1 ou 2 semanas, onde vai fazer uma pequena entrega, né? Então, bom, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer um software, dar um exemplo bem exagerado, tá? Eu quero fazer um foguete que vai para a Lua. Beleza, mas o que eu vou fazer? Vou sair, vou pegar e vou fazer um foguete do nada? Não.
que eu preciso para ter um foguete? Bom, eu preciso ter um painel de leitura de teclado. Beleza, então vamos separar uma etapa. A gente vai trabalhar só nessa parte de leitura de teclado do painel, das teclas do painel. E aí a gente pode ir fazendo subdivisões, porque quanto mais micro, quanto mais dividido é cada responsabilidade, menor a chance de errar, né? Se tu pensa assim, ó, eu vou até a cozinha e vou tomar um copo d'água. Beleza, é uma tarefa muito simples. Eu posso dizer, bom, vai ser muito rápido. Agora, bom, eu vou até a cozinha, vou pegar um copo d'água, vou ler uma matéria num site e vou cozinhar e depois vou voltar para a aula. Aí tu já tem um grande número de etapas que vão fazer parte do fluxo que tu está fazendo ali. Então, tu já tem uma imprecisão maior, né? E assim é com o software também. Estou tentando dar exemplos meio bestas aqui, mas que ajudem a entender um pouco mais do que eu estou falando. Requisitos funcionais e não funcionais, então, por exemplo, um requisito funcional. Eu quero esse software ele precisa ler um número e dizer se ele é par ou é ímpar. Esse é um requisito funcional. Agora, um requisito não funcional é eu preciso de um computador para isso. Eu preciso de ter, o computador precisa estar conectado à internet. Esses são requisitos não funcionais. Eles são necessários para a aplicação funcional, mas não estão diretamente ligados àquilo que tu está desenvolvendo. E sim com infra, com ambiente, com meio onde o software vai rodar. Métodos de licitação de requisitos, entrevistas. Isso daí é quando tu tem o papel de um analista de requisitos, né? Hoje, assim, a gente segmenta muito isso, mas hoje o engenheiro de software, a pessoa que trabalha com desenvolvimento de software, ela desempenha boa parte desses papéis, né? Não necessariamente vai ter um analista de requisitos e um desenvolvedor de software e um testador. Às vezes é a mesma pessoa. O cara do software, ele vai trabalhar na parte de licitação de requisitos, depois ele vai trabalhar na parte de desenvolvimento e depois ele vai trabalhar nos testes, ou até vai desenvolver os testes primeiro, dependendo da metodologia que ele usa, né? E depois vai criar o software. Documentação, então, especificação de requisitos, user stories, casos de uso. User story é basicamente assim, eu, como usuário desse sistema, eu quero saber se um número é par ou ímpar. Então, assim, bom, essa é uma regra do meu software, né? Bom, o usuário, quando ele usar meu sistema, ele vai querer saber se o número é par ou ímpar. O que meu sistema tem que fazer? Tem que pegar o número, ver se ele é divisível, se ele é dividido por 2 dá resto zero. Se for der resto zero, significa que o número é par, e aí eu dou a resposta para o usuário. Basicamente isso. Modelagem de requisitos, né? Então, assim, a engenharia de software hoje ela tem uma gama variada de modelos, de diagramas, tá? Então, a gente tem modelos para representar banco de dados, tem modelos para representar sequência de software, tem modelo para representar o usuário como um si, né? A questão que eu comentei até dos casos, das histórias do usuário, tem diagrama de sequência, tem uma série de diagramas que são usados na engenharia de software para representar o teu software. E eles vêm para agregar, tá? Hoje, e uma grande regra da engenharia de software e das metodologias ágeis é usa aquilo que faz sentido, tá? Aquilo que não faz sentido, não usa. Então, se fizer sentido aplicar no teu software, tu aplica e segue utilizando. Se não, não é necessário. Princípio de desenvolvimento de software, padrões. Então, hoje, não necessariamente tu vai sair escrevendo um software do zero, né? Tu tem um padrão. Bom, aqui, esse meu software vai usar o padrão Factory, ou vai usar, sei lá, outros padrões de projeto. Tu pode pegar esse modelo e moldar, né? Ele é realmente um template, né? O teu código vai estar funcionando nesse template. Por que se usa padrões? Porque os padrões são conhecidos, eles se repetem, né? Na grande maioria das vezes, se repetem. Então, se um programador novo chegar na empresa, ele vai ver, bom, esse software aqui, ele está desenvolvido no padrão Factory. Beleza, então já vou saber mais ou menos como que ele funciona, né? E essa acho que é uma grande dica. Eu estou tentando, assim, trazer algumas dicas para vocês, porque quando eu fiz introdução à computação, meu professor, ele era um baita conselheiro, sabe? Então, além de dar o conteúdo da disciplina, ele enchia a gente de conselhos sobre a profissão e sobre trabalhar na área da computação, né? Então, era muito legal.
E então eu tô tentando, assim, me espelhando, assim, na forma como ele fazia com a gente, né, trazer para vocês também. Tecnologias, frameworks utilizados e tudo mais. Isso tudo está ligado a design e arquitetura. Então, quando tu desenvolve uma arquitetura de software, dificilmente tu vai partir do zero e criar uma arquitetura nova. Né? É muito difícil que alguém já não tenha feito alguma coisa muito parecida com o que tu fez. Boas práticas de programação, então, documentar, testar, inserir comentários, testar, revisar. Então, como é que funciona o desenvolvimento? Bom, hoje eu pego numa empresa que eu trabalho, por exemplo, bom, eu sei que existe um projeto muito grande, a gente vai trabalhar numa feature do projeto. Essa feature, eu vou trabalhar em determinada funcionalidade, e essa funcionalidade, o que eu vou fazer? Vou escrever o código, vou escrever o software, vou mandar para um sistema de versionamento, né? O sistema de versionamento é assim, sabe quando tu ia entregar um trabalho para a escola e tu usava lá, sei lá, versão 1.0, versão 2.0, versão agora é essa que está certa, versão agora vai. Isso não é profissional, né? Mas o que se usa hoje são sistemas de versionamento, e a gente também vai ver isso na segunda parte do semestre. Então, o sistema de versionamento, ele versiona o código. Tem a versão 1. O que tem de... Então, e o legal do versionamento é que tu consegue navegar e voltar no tempo em um determinado software. Como é que ele funcionava na versão X? Então, tu pode voltar usando o Git ou SVN, outras ferramentas, voltar para essa versão e ver, ele tá nessa versão, o código estava escrito de tal e tal forma. E aí, por exemplo, tu está debugando para tentar entender por que um bug está acontecendo. Agora está escrito de tal e tal forma, mudou tal e tal coisa. É muito mais fácil usar uma ferramenta assim para te conseguir, até para te conseguir debugar, fazer troubleshooting e resolver problemas. Né? Às vezes eu falo para minha filha, né, se perguntarem o que teu pai faz, tu pode dizer que eu sou um resolvedor de problemas, porque basicamente uma grande habilidade que é demandada é debugar. Tu não vai ficar o tempo inteiro escrevendo código. Né? Tu vai escrever código, tu vai ler código, tu vai dar pitaco no código dos outros, tu vai revisar, tu vai programar, tu vai escrever testes, tu vai implantar. E aí entra essa parte de automação e integração contínua, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala ir para a produção, você sabe do que eu estou falando? Meu código vai para a produção. Sabe do que eu estou falando? Ir para a produção, basicamente, é colocar no ar, né? Deixar disponível para o usuário utilizar. Então, quando eu mando para a produção, significa que meu código está online, está disponível para o usuário acessar. E a gente não... hoje se usa muita ferramenta e automação para isso. Então, digamos que tentando fazer uma pincelada rápida aqui, né? Quando tu utiliza o controle de versão, tu programou, revisou, testou, validou o teu software, aí tu vai usar uma ferramenta de automação que vai pegar essa tua versão que tu gerou, teu release, e vai mandar para a produção, para que esteja disponível, depois de tudo validado e testado para o usuário utilizar. E daí não vai ter nenhum bug. Mentira, vai estar cheio de bug. E aí tu vai descobrir em produção, vai resolver os bugs, e essa é a vida do programador. Tá? Tem muita piada, assim, que as pessoas acham que o programador ele fica o tempo inteiro escrevendo código, né? Muitas vezes tu passa um dia inteiro olhando para um código para tentar entender onde é que está o problema e resolver. Eu estou falando da minha realidade, né? Mas a grande maioria é assim também. Testes de qualidade. Então, por que se testa software? Justamente para não ter esse problema, né? A gente testa software para validar que o que eu fiz faz o que tinha que fazer, né? Essa frase foi boa. E aí tem modelos, tem modelo de desenvolvimento, por exemplo, o TDD, né? O TDD é Test Driven Development. O BDD é Behavior Driven Development. Então, quando tu usa TDD, significa que ao invés de escrever o código, tu escreve o teste primeiro. Ou seja, eu escrevo o teste, meu software tem que devolver se o código se o número é par ou ímpar. Vamos seguir naquele exemplinho que eu estava dando. Meu teste vai receber uma entrada e vai dizer e eu espero que quando eu enviar um determinado número, ele me diga se é par ou ímpar. Então eu escrevo primeiro o teste, depois eu escrevo o código. E aí, quando o meu teste começar a passar, significa que o meu código está bem escrito. Né? Técnicas de deploy, então Blue-Green, quando tu tem
utiliza 2 servidores para te conseguir fazer uma passagem suave da versão 1 para a versão 2 do teu software, para a versão 3. Canary, então, Canary é literalmente canário, né? Quando é uma analogia quando os mineiros eles iam entrar numa mina, né? Para saber se a mina não estava com nenhum gás tóxico, eles mandavam um canário lá, coitado dos bichinhos. E aí, se o canário sobrevivesse, significaria que os mineiros poderiam entrar, né? E assim é a mesma coisa. A Canary é uma máquina que vocês elegem como, bom, se essa máquina morrer, significa que o meu código está mal escrito, o meu software tem algum problema e eu não vou fazer deploy para todos os servidores. Porque quando tu faz deploy para produção, tu não está indo para uma única máquina, por exemplo. Tu vai disponibilizar isso em uma série de máquinas. E aí essa Canary seria a primeira máquina que vai receber o teu código e tu vai avaliar, vai validar se está tudo funcionando e aí vai mandar para frente para as outras máquinas. Documentação, comunicação de release, geração. Semver, então, que é um sistema de versionamento onde tu diz, tu tem 3 números que representam a versão do teu software. E aí tu vai dizer se o que tu alterou foi uma alteração pequena que não altera interfaces, ou foi uma alteração maior que adiciona funcionalidades, ou foi uma alteração muito grande que quebra toda a interface com versões anteriores e não é retrocompatível. Então, bom, quem atualizar para isso daqui vai ter que atualizar outros pacotes para que isso siga funcionando. Observabilidade, então, quando tu cria um software, também tu pode gerar métricas, né? Bom, o que é uma métrica? Número de acessos por segundo, quantidade de erros, número de requisições para o banco de dados. Tudo isso a gente utiliza métricas, né, para alimentar sistemas como Prometheus, Grafana, né? E aí tu consegue avaliar de forma gráfica os problemas que podem estar acontecendo ou se a plataforma está rodando tudo como deveria rodar, né? A gente usa muito isso. Então, ler gráficos também é uma habilidade que o desenvolvedor tem que ter, né? Saber fazer uma leitura apropriada de um gráfico, por exemplo, é um painel ali onde tem um eixo X, um eixo Y e uma contagem de valores ali, para saber se está tudo certo ou não. Manutenção. Eu já falei da metodologia ágil, né? Não vou falar de novo para a gente ganhar tempo. Inclusive, estourou o tempo e eu não fui pro último slide. Vocês ficam mais uns minutinhos e, pessoal, vou tentar fazer bem rápido aqui. Só para falar um pouquinho de carreira, tá? Que era a parte final que eu tinha pensado aqui. Se se importa, depois podem falar podem falar para a Andressa depois que a culpa é minha, que daí ela já não me dá o chocolate mais. Ah, legal. Show. Então, pessoal, beleza. Eu falei um pouquinho, sabe, sobre o histórico da computação, como eu vejo que a maioria do pessoal tem interesse em seguir na área de desenvolvimento de software. Eu quis falar um pouquinho sobre fluxo de desenvolvimento de software, tá? E depois vocês podem também procurar se aprofundar mais sobre cada tópico que eu tenho ali no meu slide. Eu vou disponibilizar depois lá no mesmo módulo que está a aula, né? E para encerrar agora, então, só falar um pouquinho de carreira, tá? E dar, assim, seguir dando aquelas dicas sobre como o profissional, quais ferramentas ou o que é mais interessante de que tu tenha domínio na área de TI, né? Falar um pouquinho, acho que como eu acabei falando um pouco vai ficar informação duplicada, né? Até é bom, que aí não vai ocupar tanto tempo, tá? Mas assim, bom, desse primeiro slide a gente tem assim habilidades necessárias técnicas, tá? Então, programação, e aí é uma dica que eu dou para vocês, tá? Vocês não precisam ser proficientes em todas as linguagens de programação, porque isso é impossível. Vai nascer mais linguagem de programação do que vocês vão ser capazes de aprender. Mas se vocês forem proficientes em uma linguagem de programação e dominarem ela, um paradigma, ou entenderem os paradigmas de programação. Então, existem paradigmas. Procedural, por exemplo. O que é procedural?
executa uma coisa, depois executa outra, depois executa outra. A linguagem C é procedural, né? Ou então aprende a orientação a objetos. Então tu tem objetos com responsabilidades bem definidas, com seus atributos bem definidos, aprendendo basicamente paradigma procedural e paradigma de orientação a objetos, vocês vão estar bem servidos no mercado. E uma linguagem de programação vocês devem ser proficientes. Hoje em dia, tem muitas vagas que procuram assim, ó. Bom, o cara pode saber ou C, ou Python, ou Java, ou C Sharp, ou Golang. Eles não vão nem te dizer qual que é a linguagem específica que tu tem que saber, porque eventualmente é uma fábrica de software e vai ter projetos nas mais diversas tecnologias, né? Então, se tu souber programar, se tu souber aplicar a lógica, se tu sabe C, para te aprender Java ou para te aprender Python vai ser uma curva muito mais suave de aprendizado, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Então, não tentem aprender tudo de uma vez. Foquem em uma linguagem, fique proficiente nela, na linguagem que vocês estão vendo que é a tendência no mercado. Python é uma que eu indico vocês, aprendam Python, e vocês vão estar bem servidos, tá, de tecnologia. E aí, claro, tem muitas outras que vocês podem estudar. Golang também é muito legal, tá? Aprendam uma linguagem de programação, aprendam de infraestrutura, então Docker, Kubernetes, onde vai rodar o teu software, né? Como isso escala, ou seja, se eu tiver um número, ter uma pessoa acessando o teu software, tu precisa de X capacidade de processamento. Agora, se tiver 1 milhão de pessoas acessando o teu software, vai ter que ter X vezes 1 milhão de capacidade de processamento, né? E isso daí tu consegue com infraestruturas elásticas. Então, se tu souber, por exemplo, Kubernetes é uma tecnologia onde tu sobe um pod, né, que é uma máquina que vai rodar a tua aplicação, e aí tu tem a capacidade de escalar isso sob demanda. Bom, vou precisar escalar porque o meu software está sendo muito requisitado e um pod não está dando conta dos acessos. Beleza, multiplica por, sei lá, agora vai rodar 10 pods. E aí vai rodar com o pé nas costas. Comunicação é essencial. Aquele estereótipo do programador que ficava só no computador dele, na telinha preta ali, não conversava com ninguém, entra e sai da empresa e não conversa com ninguém. Esqueçam, não existe mais, tá? O programador tem que ser uma pessoa com habilidade de comunicação, tem que ser uma pessoa que consiga transmitir aquilo que ela aprendeu. Hoje se valoriza muito compartilhamento de conhecimento nas empresas, né? Então, bom, eu aprendi algo novo. Na minha empresa, por exemplo, toda semana tem uma agenda com 1h30 marcada, onde alguém da empresa vai lá e compartilha algo novo que aprendeu. E aí compartilha com a empresa inteira, todo mundo aprende e todo mundo está ganhando, né? É muito legal isso. Recomendo que vocês desenvolvam habilidade de comunicação. Mais do que aprender uma coisa, o importante do programador é aprender a aprender, tá? Entendam como que vocês... qual é o fluxo de aprendizado que mais se encaixa para vocês e utilizem isso, tá? Utilizem, se eu ouvindo alguém falar, eu aprendo muito mais. Ou lendo material. E aí, criem um processo onde vocês aprendam a aprender. Porque vocês vão ter que aprender e aprender e aprender ao longo da carreira. E resolução de problemas, né? Então, isso também é organização de pensamento, né? Aquele exemplo que eu dei. Bom, até aqui o código funcionava. Depois que foi adicionada tal funcionalidade, o código começou a dar tal problema. Por quê? Bom, o que está acontecendo? Qual a entrada que está dando? Vamos avaliar as métricas para ver que métrica de erro que está dando. Tudo isso faz parte do perfil da carreira do profissional de TI. Bom, e aqui é um pouco das áreas de atuação, né? Desenvolvimento de software, engenharia de dados, não está aqui mais banco de dados, segurança da informação, administração de sistemas, DevOps, SRE, vocês podem trabalhar com confiabilidade do sistema, então, ao invés de criar um software, vocês vão tomar conta da infraestrutura que permite com que o software esteja disponível, né? Também é uma grande carreira, que também paga bem, e aí tu não vai necessariamente programar, mas tu vai atuar ali com as aplicações da empresa. Computação gráfica, jogos, e por aí vai. Web, mobile, então, bom, trabalha no back-end, front-end, você sabe a diferença do back-end para o front-end? Né? Front-end vocês vão ver agora ali com a Andressa. E o back-end, basicamente, é onde está rodando a tua aplicação, que vai responder para essa interface do usuário ali. Ela que vai calcular, ela que vai acessar o banco de dados, ela que vai processar.
eventualmente se processa também alguma coisa no front-end, mas na maioria processamento pesado no back-end, no servidor, e aí vai te entregar isso. E o full stack é o desenvolvedor que domina tanto o front quanto o back-end e muito mais outras coisas. Ferramentas e linguagens populares, então tem JavaScript, o Python, o Go, Java, Swift. Eu não vou deixar de falar do C, que não está aqui, mas é a minha linguagem preferida. Ciclo de vida, ciência de dados, então papel do cientista de dados. Por que se usa ciência de dados hoje, né? É um ramo que está quente no mercado, então se vocês quiserem fazer uma especialização, se especializar em data science, com certeza é uma área legal. Se especializar em engenharia, em inteligência artificial também é uma coisa que está no hype agora. Né? Tecnologias usadas em ciência de dados, então Python, a linguagem R também é bastante utilizada. NoSQL, que é um sistema de banco de dados que não é baseado na entidade de relacionamento, como é o SQL, é chave e valor. Administração de rede, então aquele cara que eu falei para vocês, o SRE, que não vai escrever o software, mas ele vai cuidar da infraestrutura para que o software rode de forma harmoniosa, sem problemas e com capacidade de escalar. Isso é parte do profissional SRE. Né? E aí tem a Cloud Computing, tem as ferramentas que eu já comentei com vocês, o Docker, Kubernetes, Terraform. E aí não está aqui, mas tem o Edge Computing, que eu comentei com vocês também. Jogos, tem uma área específica para desenvolvimento de jogos, então tem Unity. Eu nunca toquei, tá? Mas eu já orientei um pessoal que desenvolveu jogos. Teve um orientando meu do semestre passado que fez um aplicativozinho que era um joguinho de um pet virtual, e daí ele usou essa Unity aí. É legal e é bem fácil desenvolver jogos. Né? Realidade aumentada e virtual, então tem tudo isso. Você sabe a diferença de realidade aumentada para realidade virtual? A aumentada, basicamente, assim, tu enxerga o teu ambiente e sei lá, tu usa um óculos de realidade aumentada, onde eu já vi o pessoal utilizando realidade aumentada nas linhas de produção da Boeing, por exemplo. Então, o cara tem um óculos especial onde ele está dentro, montando um avião, e aí esse óculos mostra para ele onde é que ele tem que botar cada cabo. Bom, monta tal cabo aqui, tal cabo ali, cabo de tal cor aqui. Isso é uma coisa bem importante, imagina, né? Tá montando um avião, né? Uma coisa que não pode ter falha. Tem várias redundâncias, né? Então se usa a realidade aumentada nesse caso. E virtual é quando tem uma realidade completamente virtualizada. Computação acadêmica é uma área que no Brasil não é tão não bomba tanto assim, né, a área acadêmica, né? Se vocês quiserem irem para a carreira de professor, como eu tô trabalhando também, né? É uma possibilidade. Então, hoje em dia, se você pode quiserem fazer mestrado, doutorado, ficarem especialistas em uma área, vocês podem fazer. Na iniciativa privada, eu diria que, às vezes, uma certificação ela é mais aproveitada do que um mestrado, por exemplo. Mas, claro, isso varia, e eu não vou deixar de incentivar vocês a se aprofundarem e conseguirem mais titulações. E aí, mercado de trabalho, tem empresas de tecnologia, iniciativa privada, startups, consultorias. A gama onde vocês vão poder trabalhar é absurda, assim, né? O mercado é muito vasto. E aí, acho que a grande dica, tá? Também é aprendam inglês. Se vocês não são fluentes, tentem, evoluam na linguagem, aprendam inglês, aprendam a ler e eventualmente a conversar em inglês. Se vocês quiserem galgar uma vaga internacional, vão ter que ser fluente em inglês. Mas antes disso, às vezes tem softwares, tem APIs que a documentação é só em inglês. E aí, o que vocês vão fazer? Vão ficar jogando para o chat GPT, ficar traduzindo o tempo todo? Não, melhor que vocês saibam ler em inglês. Então, desenvolvam novas linguagens, né? Não só inglês, né? Dependendo da empresa, pode ser outro idioma também. Tem um portfólio, tem as certificações, então tem um portfólio, tem um GitHub. Desenvolva o seu projetinho, pessoal. Ah, mas eu sou muito verde em programação. Beleza. Vai lá e faz o teu verifica se é par, que nem eu dei exemplo ali. Né? Vai lá e faz esse.
primeiro tu começa, depois tu melhora, né? Tem aquela frasezinha que tá famosa. Então, tu pode também fazer vocês optaram pela graduação, né? Também tem os cursos técnicos. No meu caso, eu fiz o curso técnico antes da graduação, foi de grande valia. Mas se vocês já entrarem na graduação, também é interessante. Às vezes, eventualmente vão apanhar um pouco mais, porque vai ser mais cinzenta a área, mas vão aprender também. E as soft skills que eu comentei, né, antes ali: comunicação, trabalhar em equipe, pensamento crítico, aprender a resolver problemas, fazer network. Network é muito importante. Todos os meus, eu procurei emprego uma vez, até comento isso. Eu trabalho há 20 anos já, né? Tem 20 anos, mais de 20 anos de carteira assinada. Eu só procurei meu primeiro emprego. Todos os meus próximos empregos foi alguém que me conhecia, que sabia da minha capacidade e me indicou, e eu fui mudando. Então, por isso que eu recomendo vocês também. Façam network, se comuniquem, conheçam o pessoal da área, participem de eventos, porque isso muitas vezes abre porta para vocês conseguirem oportunidades no mercado também. E acabou, pessoal. É isso. Me passei no horário. Me desculpem, a Andressa vai me xingar, mas eu acho que pelo menos consegui passar assim, rapidamente um pouco do que eu queria falar com vocês hoje, tá? Mas para esse nosso primeiro encontro. Eu acredito que a gente, aí para a segunda etapa do semestre, a gente tem um outro encontro, tá? E aí, dúvidas que vocês tiverem, vou parar de compartilhar aqui. Vou parar a gravação também. Obrigado pela presença de todos, tá? Fiquei muito feliz que vocês participaram, não só participaram, mas foram participativos, tá? Depois, Dara, depois eu vou no mesmo módulo onde está o link que tu clicou ali para te acessar, eu vou disponibilizar o link da gravação também.